Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje da série Cheios do Espírito Santo, nós iremos falar sobre como ser guiados pelo Espírito Santo. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já quero iniciar esse vídeo fazendo a seguinte pergunta: existe coisa melhor do que ser guiado por aquele que sabe o futuro? Por aquele que fala do futuro como se já tivesse acontecido, como já se tivesse ocorrido determinado acontecimento. E é sobre isso que nós iremos falar. Ser guiados pelo Espírito Santo é ter a certeza que as minhas decisões serão perfeitas, porque eu estou sendo guiado por aquele que já sabe o futuro. Nós vemos por toda a Bíblia Sagrada exemplos disso. Quando foi levantado o rei Ciro para destruir a Babilônia, Deus já tinha falado através do profeta Isaías cerca de 150 anos antes do próprio rei Ciro nascer. Deus falou o próprio nome do rei Ciro antes mesmo dele nascer, e que ele iria o levantar para destruir a Babilônia. Então nós vemos Deus falando do futuro como se já tivesse acontecido. E isso aconteceu, porque a palavra de Deus ela é perfeita, pura e agradável. E a palavra de Deus ela é infalível. E nós sabemos que tudo que está na palavra de Deus, seja sobre o que já aconteceu, sobre o que irá acontecer, nós temos a certeza que irá se concretizar, porque a palavra de Deus ela é imutável. E nós observamos diversas passagens, como eu acabei de falar, sobre o rei Ciro, Deus falando o próprio nome do rei Ciro, a queda da Babilônia, o próprio exílio do povo de Israel. Deus já tinha falado que iria acontecer. O exílio de Israel por causa da rebeldia, por causa da idolatria do povo de Israel. Então, foi o que aconteceu. Então, nós vemos toda a Bíblia permeada da direção do Espírito Santo. O aviso de Deus, porque Ele sabe. Deus ele fala do futuro como se já tivesse acontecido. E dentro disso, nós iremos falar sobre como ser guiados pelo Espírito Santo. Como eu falei, ser guiado é ter a certeza que as minhas decisões tomadas são perfeitas. Seja de decisões pequenas às decisões maiores. Nós vemos o exemplo na história de José. Deus dá um sonho para José sobre o que ele iria fazer sobre a vida de José. Nós vemos que José passou por diversas tribulações, foi vendido como escravo, foi preso injustamente, mas Deus cumpriu o seu propósito, o seu projeto que ele tinha na vida de José. Ou seja, ser guiado pelo Espírito Santo nem sempre será pelo caminho mais confortável, mas sim o caminho perfeito para que Deus possa cumprir a sua vontade sobre as nossas vidas. E eu já quero compartilhar com vocês o texto base que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração para falar no vídeo de hoje. Se encontra em Salmos 143, versículo de número 10, que nos diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois é o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Observe na formação deste versículo. Ensina-me a fazer a tua vontade, ou seja, obedecer a Deus. Ensina-me a ser obediente a ti. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Eu orando e perguntando para Deus que não deveria ser guiado pelo Espírito Santo para depois obedecer. E eu fiquei então pedindo, conversando com o Espírito Santo de Deus, conversando com Deus para saber. E Deus falou ao meu coração que antes que eu seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho que aprender a ser obediente. Não tem como eu ser guiado pelo Espírito Santo se eu sou um rebelde, se eu sou um desobediente. Então nós observamos como é perfeita a palavra de Deus, até na formação das suas estrofes, dos seus versículos. Primeiro período
a obediência. O segundo, nós vemos que Ele nos guiará com o seu Espírito Santo por terra plana. Nós temos uma palavra bastante conhecida na Bíblia Sagrada por todos, Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então nós vemos que Deus, o Senhor é o meu pastor, Ele me guia por terras planas. Então eu tenho um guia, eu tenho um bom pastor que me guiará por terras planas, mas eu tenho que aprender a obedecer o direcionamento desse bom pastor. Eu tenho que aprender a fazer a vontade desse bom pastor, que assim eu alcançarei terras planas, terras verdejantes, terras de alegria, de prosperidade e de paz. Mas antes eu tenho que aprender a obedecer à vontade de Deus. E dentro disso, nós podemos apontar dois elementos essenciais para que possamos ser guiados pelo Espírito Santo. O primeiro elemento, a fé. A fé é um fator fundamental na vida do crente e também é um fator fundamental para que possamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não são como se já fossem. É o crer naquilo que ainda não se concretizou como se já tivesse concretizado. Ou seja, é eu ver o futuro como se já tivesse acontecido. É como eu falei, é ser guiados por Deus, porque Ele sabe do futuro. Ele fala do futuro como se já tivesse acontecido. E é essa fé que eu preciso para ter o direcionamento de Deus. Por quê? Eu vou tomar certa decisão. Eu tenho que ter a fé de perguntar para Deus e ter a certeza que Ele irá me responder. E dentro dessa resposta vem um segundo elemento essencial para que eu possa ser guiado pelo Espírito Santo. Já falei aqui no início desse vídeo, a obediência. Porque se Deus mandar eu ir para a direita, eu tenho que ir para a direita. Se Deus falar que sim, é sim. Se Deus falar que não, é não. Mas muitos, às vezes, vão querer buscar uma resposta de Deus, mas com uma convicção já formada. Deus fala, ele quer ir para a esquerda e sabe que Deus vai falar para ele ir para a direita, mas ele continua fazendo o seu próprio desejo, a sua própria vontade, indo para a esquerda e não obedecendo à vontade de Deus, que é ir para a direita. Se Deus falar que sim, é sim. Se Deus falar que não, é não. Eu tenho diversos exemplos para compartilhar com vocês sobre a vontade de Deus na minha vida, sobre ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Um caso mais recente, eu recebi uma proposta profissional que seria irrecusável a qualquer pessoa, e inclusive a mim. E então eu falei, você já começa a fazer os planos. Então eu caminhando, pensando nessa proposta, e aí o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração. Você perguntou a mim? O Espírito Santo de Deus é perfeito. Então eu fui buscar um direcionamento de Deus, perguntar para Deus se realmente eu deveria fechar aquele negócio ou não. Mas o Espírito Santo de Deus falou para mim que não era. Eu simplesmente fui lá, cheguei na pessoa e falei que não. E pronto, simples assim. E eu fico feliz, porque a minha vontade era fechar o negócio, mas eu fiquei feliz porque Deus me deu uma resposta em cima daquela situação. E eu tenho diversos outros, por exemplo, um concurso que eu nem realizei ainda. Eu comecei a estudar. E aí eu falei, peraí, não perguntei para Deus se é da vontade de Deus. Então eu fui perguntar para Deus. Jejuei, perguntei, abri a Bíblia. Deus não me respondeu na palavra. E eu fiquei, Deus, eu preciso de uma resposta. Então, Deus veio e falou ao meu coração, eu vou te dar muito além do que você está me pedindo. Então é perfeito viver a vontade de Deus. Se você ainda não buscou ou ainda não vive esse direcionamento dado pelo Espírito Santo, busque, que você vai ver como é perfeito. E Deus falou isso ao meu coração. Eu te darei muito mais do que você está pedindo. Não é lindo? Se você não acha lindo, eu acho perfeito. Como é agradável andar fazendo a vontade de Deus. Então eu apenas confio. Por exemplo, quando eu realizar esse concurso, sei lá, não ocorrer
de eu ser aprovado, eu sei, eu tenho a certeza de que Deus tem algo melhor para mim, porque foi o que Ele me disse. Essa é a fé naquilo que Deus nos fala e ter convicção. Se Deus falou, acabou. Quando eu fui casar, fui orar, perguntar para Deus, é da vontade de Deus. Deus me respondeu. Então nós temos que aprender a ser dependente de Deus, a ser guiados por Deus e fazer a vontade de Deus, seja de pequenas coisas, seja um negócio que você vai fazer de R$1.000 a um negócio de 100 mil, você buscar esse direcionamento de Deus, porque você vai ver que a sua vida será próspera, verdadeiramente. Você irá estar andando em paz. Não adianta, por exemplo, você ter um emprego ou um negócio que você vai ganhar rios de dinheiro, mas você não tem paz, você não tem, não desfruta da presença de Deus sobre a sua vida. Então, nós devemos buscar, sim, esse direcionamento, porque sabemos que essas decisões serão perfeitas. E para a gente fechar o vídeo de hoje, não existe coisa melhor do que ser filho de Deus. E a palavra de Deus nos diz, lá em Romanos 8,14, que quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. E aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é filho. Nós somos filhos de Deus. Jesus Cristo diz, lá em João 16, que aquele que guarda os meus mandamentos e os pratica é o que me ama. Entra no quesito que a gente falou, do elemento essencial para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, obediência. E ser guiados pelo Espírito Santo é isso, é obedecer a sua voz, estar sensível à sua voz. Seja coisa simples, seja você vai fazer uma viagem, tudo isso você deve buscar o direcionamento de Deus. Você vai ver que você vai se frustrar menos, que você vai viver de maneira mais tranquila, serena, leve. Isso é ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Como eu falei no início do vídeo, diversas pessoas cientistas querendo descobrir uma fórmula de como ir ao futuro, como saber o futuro, como prever o futuro. Nós vemos diversos filmes de ficção científica sobre a máquina do tempo, sobre como ir no futuro, apresentando essas questões. Mas nós temos algo muito maior do que tudo isso. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Mesmo nós não sabendo o que irá acontecer, nós cremos e confiamos naquele que sabe do que irá acontecer, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e que a graça e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.